Olá, eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Você sabia que fumar diminui a potência sexual? Você conhece alguém que tenha doença de próstata? Sabia que o pênis pode quebrar? Como assim? Pênis não é feito com osso? Então, agora eu vou te falar 10 coisas sobre o seu pênis que você não sabe e precisa saber. E mais, eu vou falar ainda de 7 sinais de pênis mal higienizado, ou seja, mal limpo. Você sabia que o pênis mal limpo pode provocar doenças? É isso mesmo. É isso que nós vamos ver adiante. Agora, as 10 dicas sobre o seu pênis. Dica 1. O tabagismo, ou seja, o hábito de fumar cigarro, causa várias doenças, inclusive o câncer. Para que o pênis fique ereto, fique duro, é necessário um conjunto de ações que vão envolver seu cérebro, os nervos, a circulação, os hormônios e os músculos da pelvis, e até mesmo o tecido da pele do pênis que vai fazer a ereção. Muitos estudos mostram que o fumante tem prejuízo em todos esses participantes. Além disso, quando se compara homens da mesma idade e com as mesmas doenças, com aqueles homens que fumam, esses têm maior chance de sofrer com disfunção erétil. Porque a artéria pudenda, que é aquela veia grossa do pênis, às vezes ela entope e tem que ser feita uma ponte de safena, igualzinha que é feita no coração. Então, se nunca fumou, não fume. E se fuma, pare hoje mesmo. Dica 2. Doenças da próstata podem estar ligadas às falhas de ereção. É isso aí, gente. A próstata é uma glândula que fica logo na frente da bexiga. E sua principal função é produzir uma parte do sêmen, quer dizer, do seu gozo. Quando o homem envelhece, a próstata vai se modificando, como tudo no nosso corpo. Algumas doenças, como a hiperplasia benigna da próstata, que é o inchaço da próstata, mas ainda não é câncer, e as prostatites, ou seja, as inflamações, podem dificultar o esvaziamento da bexiga, ou seja, o xixi não sai todo, e vai causando sintomas que interferem na qualidade da sua ereção. Tem um remédio chamado Tatalafila, que é conhecida como medicamento para impotência sexual, mas ele também pode ser utilizado para tratar esse inchaço da próstata. Dica 3. A disfunção erétil ou impotência pode ser um sinal de doença cardíaca no futuro. É, gente, a gente não pensa nisso, né? Mas a ereção do pênis depende de uma boa circulação do sangue. Quando acontecem falhas constantes, e essas falhas são relacionadas à aterosclerose, ou seja, o entupimento dos vasos sanguíneos, pode ser que o problema não esteja somente nos genitais, somente no pênis. Você pode ter mais. Pode haver placa de gordura, que a gente chama de placa de ateroma, em outras artérias, inclusive naquelas que fazem a nutrição do coração, ou seja, as vias coronárias. Muitos estudos mostram que homens que sofrem infarto agudo já tinham disfunção erétil há cerca de mais ou menos 3 anos antes de ter um infarto, por isso que é importante. Dica 4. Apesar de não ser feito com osso, o pênis pode fraturar. Gente, a fratura do pênis pode ocorrer e constituir uma urgência médica. Quando o pênis está rígido, duro, não é possível dobrá-lo. A fratura do pênis acontece exatamente quando um trauma forte e importante provoca o rompimento da camada que reveste o corpo cavernoso, que é aquela parte entre a glande e a bolsa escrotal. A mais comum é aquela em que a mulher tem relação sexual sentada no pênis do homem. E durante a movimentação dela, o pênis se desloca
e dobra subitamente. Há uma quebra do pênis. Normalmente acontece um estalo. A ereção cessa imediatamente porque é dolorido e se forma um grande hematoma, um roxão no pênis. Gente, o pênis fica como uma berinjela, bem roxo. Então, nesse caso, é fundamental correr para um pronto-socorro. Presta bem atenção, porque pênis quebra. Quinta dica: manter o pênis flácido dá trabalho. Isso mesmo. Para que circule no pênis apenas a quantidade de sangue necessária para nutrir as células e encher o pênis, o cérebro constantemente manda ordem para que os músculos que estão envolvidos com essas artérias e também a parede do corpo cavernoso, que é aquela parte entre a glande e a bolsa escrotal. Então, essa parte recebe mensagem do cérebro para que fique contraído, limitando assim o fluxo de sangue. Por outro lado, quando acontece a excitação sexual, o cérebro entende que deve preparar o pênis para uma relação. E a ordem passa a ser a de relaxar os músculos e, consequentemente, dilatação dos vasos e do espaço interior dos corpos cavernosos. O fluxo de sangue aumenta muito e acontece a ereção. Dica 6. O controle da ejaculação, que é tão desejado pelos homens, ele depende muito de treinamento. E é exatamente o que eu ensino no meu tratamento CDE, controle definitivo da ejaculação. O comando da ejaculação acontece no cérebro. Alguns setores do cérebro têm células especializadas que são estimuladas durante a excitação. E quando ela atinge um determinado ponto de excitação, quando esse ponto de platô é alcançado, acontece o fenômeno da ejaculação. Portanto, ejacular significa emitir o sêmen, ou seja, jogar o sêmen, o esperma para fora. Normalmente, a ejaculação acontece junto com o orgasmo, que é aquela sensação de prazer que está ligada ao auge da excitação, da atividade sexual. Fisiologicamente, ou seja, do ponto de vista do funcionamento, a ejaculação seria um reflexo, ou seja, algo involuntário, sem controle, como o coração. E por isso, no início da vida sexual, a ejaculação normalmente acontece com rapidez. Com o amadurecimento sexual, o homem vai aprendendo, vai treinando a prolongar o prazer e a exercer o controle voluntário sobre o momento de ejacular. Então, veja bem, em princípio, a ejaculação pertence ao sistema nervoso involuntário, mas depois passa para o voluntário. E no caso de não conseguir controlar, cuidado. Você pode ter ejaculação precoce ou algum descontrole ejaculatório. Dica 7. O pênis pode entortar como um cabo de guarda-chuva. Imagine um pênis assim. Já pensou nisso? Então, gente, essa é uma doença chamada síndrome de Peyronie. Peyronie era um médico francês que descreveu essa doença há mais de 200 anos. É um tipo de fibrose, quer dizer, sabe aquela feridinha que seca e acontece no corpo cavernoso e provoca diferentes deformações durante a ereção. Ainda nos dias de hoje, existem muitas dúvidas sobre as causas dessa fibrose. Acredita-se que pequenos traumas numa masturbação mais rápida, mais forte, acontecidos regularmente, provocariam ferimentos nessa camada que reveste o corpo cavernoso. E aí vai haver uma cicatrização dessas pequenas feridas e aí, exageradamente, acabaria produzindo um tecido fibroso, um tecido grosso, duro, que limitaria, que diminuiria a elasticidade do pênis, né, nos cilindros e causaria, portanto, o pênis torto ou a síndrome de Peyronie. Dica 8. Ejacular para trás? Como assim? Sim, pode acontecer. O sêmen ou o esperma é lançado em jatos para frente durante o processo da ejaculação. Isso acontece graças a um comando do cérebro que vai contrair e fechar a próstata, segurar. Ao mesmo tempo, vai bombear a uretra
através de uma contração rítmica dos músculos que envolvem o bulbo esponjoso, quer dizer, o corpo cavernoso que eu já falei para vocês, né? Portanto, é como se a próstata fosse a culatra do canhão. Para o tiro ir para frente, a próstata precisa fechar a entrada da bexiga. Agora, quando ela não se fecha totalmente, o sêmen faz o quê? Ele vai para trás, ou seja, para dentro da bexiga. A chamada ejaculação retrógrada acontece mais comumente em indivíduos com diabetes do tipo mellitus, aquela que o indivíduo já nasce com ela, ou ainda com doenças neurológicas. Após algumas cirurgias para a próstata, ou mesmo com o uso de medicamento para tratar o inchaço da próstata, ou seja, a próstata está benigna. Todas essas situações descritas causam falha no fechamento da próstata na hora da ejaculação e o indivíduo acaba ejaculando para trás. Nona dica. A testosterona, que é o hormônio masculino, tem menos relação com a ereção do que aquilo que se imagina. O principal hormônio masculino, que é a testosterona, participa de muitas funções do organismo. Mas, diferentemente da crença popular, a testosterona não é um dos principais hormônios que participam da ereção do pênis. Outras substâncias têm uma participação bem maior, bem mais importante. A testosterona é aquilo que dá ao homem o aspecto masculino. A história comprova isso nos relatos de casos onde os eunucos, que eram aqueles homens que eram castrados e ficavam sem testículo, eles conseguiam manter a ereção e a atividade sexual dentro do harém, sabiam? Por outro lado, os níveis de testosterona se relacionam de forma muito importante com a libido, ou seja, com o tesão, com o desejo sexual. Além disso, a testosterona tem um papel fundamental para a puberdade, ou seja, no desenvolvimento das características sexuais masculinas, como voz grossa, distribuição de pelo pelo corpo, crescimento do pênis, enfim. Para elas, essas são características bem masculinas e que são definidas pela testosterona. Tanto que mulheres que tomam testosterona, porque a testosterona é responsável pelo orgasmo feminino, e mulheres que tomam testosterona para melhorar o nível do orgasmo, elas acabam adquirindo características masculinas, como pelo no rosto, engrossamento de voz e por aí vai. A minha 10ª e última dica é a seguinte: dormir mal prejudica o desempenho sexual. A qualidade do sono interfere em vários sistemas do nosso organismo. Quem dorme mal tem mais dificuldade de recuperar as energias no dia seguinte. Tem muitos estudos recentes que demonstram que quem tem apneia do sono, né, uma das disfunções que é mais comum entre homens que roncam e apresentam sonolência durante o dia, esses homens também têm prejuízo no desempenho sexual. Quando essa apneia é classificada como severa, grave, acontece mais frequentemente a disfunção erétil, a dificuldade de erguer o pênis, tá? A dificuldade do pênis levantar. E, inclusive, falha na ação de medicamentos para a ereção. Por outro lado, homens com potência sexual e apneia do sono que não respondiam a esses medicamentos, eles passam a ter boas ereções com o medicamento certo. Então, eles usam o CPAP, que é um dispositivo que trata da apneia do sono. E aí, o homem pode, tratando do sono, recuperar a sua ereção perfeita, tá bom? Muito bem. Agora, eu vou falar de 7 sinais de pênis mal higienizado, ou seja, pênis mal limpo. Exatamente, gente. Você sabia que o pênis mal limpo pode causar várias doenças? Você presta atenção na hora de higienizar o seu pênis? Aliás, você observa o seu pênis ou só fala mal dele? Então, eu vou te mostrar 7 sinais de pênis mal higienizado. Olha,
a sexologia diz que para que haja uma boa relação sexual e um bom desempenho sexual, é preciso que haja um bom estado emocional e, sobretudo, órgãos sexuais saudáveis e limpos. Porque se você não higieniza bem o seu pênis, ele ficará doente. E aí, além de doenças, você pode ter um mau desempenho sexual. Pênis limpo tem uma cor e um cheiro que são característicos do pênis. Veja características visíveis de um pênis mal higienizado, que dá a famosa frase: a primeira impressão é a que fica. Ela aparece em destaque quando o assunto é higiene dos genitais. Na região genital, a higiene, a limpeza é fundamental. Isso por dois motivos básicos. Primeiro, é um local com muitos germes e pode ser foco de doenças transmissíveis sexualmente, além de adquirir cheiro ruim e isso enojar a sua parceira ou seu parceiro na hora do sexo oral. Eu tive uma paciente que se recusava terminantemente a fazer sexo oral no marido. E quando eu fui investigar, quando eu fui perguntar, o que aconteceu? Eu acabei descobrindo que ele tinha uma bactéria, umas feridinhas na virilhas que ficavam escorrendo sempre, e dava um cheiro muito ruim. Aí foi só ele usar uma pomada adequada, passou aquele cheiro ruim e eles voltaram à vida sexual normal, ao sexo oral e tudo mais. Portanto, a palavra-chave quando falamos em higiene íntima do homem é equilíbrio. O objetivo não é destruir todos os germes que moram na região do pênis, gente. Porque os fungos, bactérias e vírus da pele, que são próprios, são protetores. E tem um papel muito importante para evitar que outros vírus, germes e bactérias mais agressivos apareçam. Exatamente aqueles que podem provocar doenças transmissíveis pelo contato sexual. Por isso, na higiene diária, a escolha correta dos produtos e você ter hábitos saudáveis e direcionados para a região genital é muito importante. Sinais do pênis mal limpo, mal higienizado. O primeiro deles, cheiro forte e desagradável. O segundo, placas brancas que descamam com o atrito. O terceiro tipo de sinal são manchas avermelhadas no pênis. O quarto, feridas. Quinto, verrugas. Além disso, tem outros sinais que podem incomodar diretamente. Sexto sinal, coceira, dor. E o sétimo sinal, odor forte, fétido. Para o homem, às vezes o cheiro forte nem é percebido por ele. O dono do pênis acaba se acostumando com o cheiro e acha que é normal. Manchas e feridas que fiquem por mais de 48 horas no pênis estão indicando que algo está errado. Coceira e dor no local também estão sinalizando que algo não está bem. Então você capricha na higiene. Use preservativos e observe o seu pênis, converse com o seu pênis. Então, se você percebeu manchas, feridas ou verrugas que fiquem por mais de 48 horas, procure um médico, especialmente um urologista. Lembre-se, as doenças nessa região são diagnosticadas de acordo com o aspecto clínico, a aparência. Quer dizer o quê? O médico precisa olhar para ver o que está acontecendo, diagnosticar corretamente e tratar direito, né, gente? Como é que deve ser feita a higiene do seu pênis? Isso é importante. Bom, a higiene dessa região merece alguns conselhos. No banho, o sabonete é neutro. Isso mesmo, gente. Nada de gastar dinheiro com sabonetes caros, que se dizem especiais. Aqueles íntimos femininos que só servem para mulher, nem pensar. Sabonete de coco ou de glicerina fazem muito bem o papel de higienizar o seu pênis sem destruir a flora, os germes protetores que moram no local. Lembre-se,
não existe nenhum local da pele que não tenha flora, ou seja, sem germes, bactérias que moram ali. Eles podem ter doenças se não tiver. Quando usamos produtos germicidas que destroem esses germes, outros mais agressivos podem ocupar esse espaço e causar doença. Olha, no banho é preciso expor a glande, quer dizer, botar a glande para fora e lavar com água e sabonete. Quem não consegue colocar a cabeça do pênis para fora, quando ele está flácido durante o banho, precisa ir no médico. Porque pode ser até que você tenha fimose ou algum outro tipo de problema. É impossível fazer uma boa higiene no seu pênis, nos seus genitais, sem tirar a glande para fora. Tem uma secreção que é produzida, chamada megma. Megma é uma secreção que é produzida lá no pênis, pelas glândulas que existem no local, né, dos seus genitais. Essa megma se acumula ali dentro da glândula e precisa ser removida diariamente. Quando essa substância permanece na cabeça durante anos, a irritação crônica pode causar até o temido câncer de pênis, gente. É muito sério. Quanto ao banho, um banho por dia geralmente está de bom tamanho. Se você tomar mais, ok. Cuidado, muita umidade no local do pênis favorece o crescimento de fungos. Evite. Por isso, depois de um dia de trabalho, de esporte ou de sexo, a regra é banho e secar bem a região genital, as virilhas e o seu pênis. Secar com cuidado. E aqui vale outra dica, lembrando a nossa meta de manter o equilíbrio. Não raspe os pelos, que é muito moda hoje em dia raspar pelo, né? A ideia é que se você raspar os pelos, melhora a higiene. Mas isso é uma ideia falsa. Seria como você retirar as árvores de uma floresta e esperar que isso não cause a morte dos animais que moram aí. Quando os pelos são raspados, morrem os germes e bactérias dali, aumenta muito as inflamações e infecções da região genital, como foliculite e muitas outras. Então, aumenta muito esse risco de inflamações e infecções. Para os gordinhos, recado especial. E aqueles que também transpiram, suam muito, use talco antisséptico nas dobras, que vai ser bem útil. Porque isso faz com que o talco absorva a umidade do local e evita que se prolifere, que se cresça de forma excessiva alguns germes que gostam da umidade, do molhadinho. Tem outra dica bem importante para você, homem. Depois de urinar, não seque o pênis com papel higiênico. Isso mesmo, não precisa. A urina é estéril, quer dizer, ela não tem germes prejudiciais ao organismo. Além disso, o papel que fica lá no banheiro acaba apresentando muitos germes que captou ali do ambiente. O papel fica direto lá. E se você usa o banheiro para fazer número 1, número 2, outras pessoas também, ele adquire muito germe e bactéria. E se você, depois de fazer xixi, enxuga o seu pênis com aquele papel, você pode levar mais germe e bactéria para o seu pênis. Então, basta que você ponha a glande para fora, a cabeça do pênis para fora, e aí você deve urinar com calma e no final, espere alguns segundos para que o restinho, o finalzinho do xixi que está no canal tenha tempo de ser posto para fora, de ser expelido, para que você não precise ficar pingando. Uma leve, suave ordenhada, quer dizer, aquela famosa balançadinha, pode ajudar bastante. O uso de preservativos é sempre recomendado quando queremos manter... Karen parou.